Felizes com a palavra. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. Todas as coisas. Não há limitações. Todas as coisas são possíveis. Certa vez um jovem chegou a Jesus e disse: Jesus, tu podes curar o meu filho? Jesus olhou para ele e disse: se eu posso. Ele disse: tudo é possível àquele que crê. Ou seja, se você crê, tudo é possível. Aleluia. Romanos no capítulo 5. Aleluia. Eu vou pedir para Israel ficar tocando comigo no violão, porque como eu ministro muito a música, já é um caminho para mim ministrar a palavra. Mas eu creio que Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Amém? Se você estiver atento ao que Deus vai fazer, com certeza Ele vai fazer. Aleluia. Amém, Ria? Aleluia. Romanos 5, no versículo 17. Ele diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. No versículo 19 ele continua dizendo: porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência de um muitos serão feitos justos. No versículo 20 ele diz o seguinte: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se nós voltarmos para o versículo 12 de Romanos 5, no versículo 12, fala: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que a Bíblia está dizendo? Que pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores. Todos. Estou falando como na lei, ou antes da lei, em Gênesis. Deus fez um homem, como nós conhecemos a história, eu acredito que nós não precisamos ler, mas se for preciso nós vamos entrar em alguns versículos. Deus fez um homem perfeito. Deus criou um homem perfeito. Adão, ele conseguia ver Deus, ele conseguia entender Deus. Adão conversava com Deus, face a face, e ele não morria. Adão tinha algo de diferente. Foi interessante porque no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, no versículo 26, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. No versículo 27 diz: e criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus criou o homem. Esse termo criar é criar de onde não existe. Ou seja, é como se não existe nada aqui e de repente aparecesse uma cadeira. Foi isso que aconteceu com o homem. O homem foi criado dentro de Deus. Nesse versículo ele está criando o homem. Ele disse: façamos um homem à nossa imagem. Ou seja, o homem vai me entender. O homem, quando falar comigo, eu vou conseguir entender a ele, porque ele vai ser semelhante a mim. Então Adão foi feito semelhante a Deus. Por isso Adão entendia Deus. Adão ouvia Deus. Isso é tremendo. Fala: criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. Mas você vai ver no capítulo seguinte
no capítulo 2, no versículo 6, no versículo 7, diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem foi formado do pó. Ele não foi criado do pó. Criado ele foi dentro de Deus. Dentro de Deus estava o homem. Deus apenas fez um boneco ali. Ou seja, essa casca, isso daqui que vocês estão vendo, é apenas uma casca. Eu não sou isso aqui. Você não é isso aí. O que você está olhando apenas para a sua casa. Quando você se olha no espelho, você está olhando a sua casa. Formar é de onde já existe. Criar não. Criar só pertence a Deus. O verbo bará só pertence a Deus, que é criar de onde não existe. O homem primeiramente foi criado de onde não existe. Depois Deus formou o homem. Formou a casa. Você vai entender no versículo 7, continuando. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Aleluia. E a partir do momento que Deus soprou dentro do homem, o homem passou a ser alma vivente ou espírito vivificante. Aleluia. O homem passou a ter vida depois que Deus soprou dentro dele a vida. Então nós fomos criados, queridos, dentro de Deus. Todos nós fomos criados dentro de Deus. Adão foi criado à perfeita vontade de Deus. Nós fomos feitos para adorá-lo. A adoração sempre é de baixo para cima. Ou seja, é nosso dever adorar a Deus. Deus nunca vai adorar a gente. É tanto que quando Lúcifer caiu, foi porque em Ezequiel, no capítulo 28, você vai entender, ou Jeremias 28, você vai entender que ele disse que queria ser semelhante ao Altíssimo, que ele iria levar o seu trono acima das estrelas. Ou seja, ele queria que Deus adorasse ele. Aí Deus olha para Lúcifer e diz: primeiro Deus encontra no coração de Lúcifer iniquidade. E Deus o expulsa dos céus. Lúcifer, ele tinha uma patente alta nos céus. Ele era o querubim da guarda ungida. Ele tinha vários anjos que estavam à sua disposição. Mas ele queria ser maior do que Deus. Ele elevou o seu coração. O interessante é que Ezequiel fala que ele disse no seu coração: eu elevarei o meu trono acima do de Deus. Então, Deus, quando acha iniquidade no coração dele, ele expulsa Lúcifer dos céus. E Lúcifer sai arrastando a terça parte dos homens, ou dos anjos, para onde ele caiu. Se você vê lá em em Mateus, você vai ver Jesus conversando com os discípulos e ele olha assim e diz: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Se ele viu cair, queridos, então quer dizer que ele de cima para baixo. E ele saiu arrastando a terça parte dos anjos com ele. Lúcifer não havia perdão para ele, porque ele pecou num corpo glorioso. Lúcifer não tinha um corpo como o da gente, ele tinha um corpo como nós teremos um dia, quando o nosso corruptível for revestido de imortalidade. Então ele pecou e desobedeceu à lei de Deus. Porque o que é o pecado? Nós sabemos que pecado é desobedecer à lei moral de Deus, é desobedecer os seus preceitos. Isso que é pecado. Paulo disse: eu não conhecia o pecado se a lei não me mostrasse que era pecado. Então Lúcifer desobedeceu a Deus. Então ele pecou no corpo glorioso e foi expulso do céu. E o interessante é que ele tinha um corpo glorioso e ele não podia entrar na terra de qualquer jeito, porque a terra
Deus fez para Adão e para Eva, para que eles tivessem um corpo, para que eles pudessem andar nessa terra. O espírito de Adão, ele não podia andar na terra, porque senão Deus não tinha feito o corpo e ter soprado dentro dele. Deus só tinha feito e Adão ia embora. Mas não foi dessa forma. Deus soprou dentro de um corpo o homem. Lúcifer não tinha nenhum corpo para entrar, para poder estar na terra. O que foi que ele achou? Ele achou uma serpente. Então Lúcifer se apoderou da serpente, do corpo dela, para que ele pudesse andar sobre a terra. Porque um espírito só pode andar sobre a terra se ele tiver um corpo, ou agir de alguma forma na terra. Então Deus fez um homem perfeito, que conseguia ouvir a ele, que conseguia falar com ele. Deus formou o homem do pó da terra. E viu Deus que ele estava só. E ele disse: vou fazer uma auxiliadora para ele. Então da sua costela de Adão, Deus formou uma mulher. Até eu aprendi esses dias com o nosso professor no Rema. Ele disse o seguinte, ele disse: anteriormente era impossível pensar que uma pessoa pudesse ser formada de uma costela. Mas hoje em dia nós sabemos que o corpo humano é formado de DNA. E de uma costela você pode fazer não uma só pessoa, mas 1 bilhão de pessoas. Nunca duvide do que Deus diz. Então Adão ouvia Deus, Adão entendia Deus. Ao cair da tarde Deus vinha falar com ele. Todos os momentos. No cair da tarde foi quando Adão pecou que ele viu. Mas Adão tinha contato com Deus todo momento. Todo momento Adão tinha contato com Deus. Deus fez um homem para ter comunhão com ele. Nós essa noite vamos entender que o homem é feito para ter comunhão com Deus. Que o homem é feito para estar próximo a Deus. Que é vontade de Deus. Estar perto do homem, estar com o homem. Então Deus fez o homem para ter comunhão com ele. É tanto que ele tinha essa amizade, como nós estamos falando. E Deus deu uma ordem. De todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comer, porque no dia que delas comerdes, certamente morrereis. Foi naquele momento que Deus estabeleceu a lei de Deus. Ou seja, a partir do momento que Adão desobedecesse aquela lei que Deus tinha dito, ele iria morrer. Porque em Romanos 6, no versículo 26, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de um só, Jesus. Aleluia. Então Deus disse: de todas as árvores você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim dela não coma, porque no dia que dela comer, você vai morrer. Eu acredito que o homem pensou: não vou tocar naquela árvore não, jamais, não. Se fosse hoje a gente ia dizer: sangue de Cristo, eu não chego nem perto de mim. Então Deus coloca aquela árvore, estabelece aquela lei. Porque imagine se não existisse nenhuma lei naquele momento, o homem ia viver. Mas Deus estabeleceu a sua vontade naquele momento. Deus estava dizendo ao homem: você pode escolher me ter ou morrer espiritual, ou se afastar de mim. Então Deus forma a mulher, e a mulher vai passear no jardim, e ela encontra aquela árvore, e a Bíblia diz que ela viu que era boa aos olhos de se olhar, era gostoso de ficar olhando para ela. E ela vê aquela árvore e se encanta pelo fruto dela. E ela está encantada olhando aquela árvore. E ela vê aquele fruto, e de repente sai do meio da árvore. Vamos ilustrar a história, vamos começar a pensar. E do meio da árvore sai uma serpente que diz: come, porque você vai ser semelhante a Deus se você comer. Você vai saber o que é o bem e o que é o mal. Você vai ser igual a Ele. E a mulher olha assim. Eu acredito que ela pode ter dito: não,
Mas Adão disse que Deus falou para ele que não era para comer dessa árvore. E a serpente começou a jogar: come, vai ser bom. Você percebe que é desse jeito hoje no mundo? As pessoas encontram os servos de Deus que estão aqui dentro e dizem: não, vamos, vai ser bom. Lá vai estar fulano de tal, vai estar não sei quem, você vai gostar. Você percebe que é desse jeito? O jeito do diabo trabalhar não mudou. Ele continua trabalhando no mesmo jeito. É bom, vamos lá. E o diabo continua tentando da mesma forma. E a semente, a maçã, seja lá qual for o fruto, está lá. E é boa aos olhos. Então ela vai e come. Eu acredito que Adão chegou e fez: Eva, por que você fez isso? A Eva oferece: come Adão também. Aí Adão vai, cai na besteira de comer. O pecado aconteceu ali. Desobediência à lei moral de Deus. Pecado. O pecado aconteceu naquele momento quando Adão desobedeceu a Deus. Você vai entender algo tremendo agora. Nós vamos entender. Então vem Deus na viração da tarde e diz: Adão! Adão, quando escuta a voz de Deus, ele corre e começa a se esconder, a se esconder. Ele: Adão, onde é que tu estás? Cadê você, Adão? Adão olha para ele e diz: Senhor, tive medo e me escondi. Eu tive vergonha e me escondi. Você percebe que toda vez que alguém peca ou que nós pecamos, nós temos a necessidade de que nossos pecados sejam encobertos? Porque as pessoas lá fora têm tantos deuses, porque elas precisam de ter algo encoberto, o pecado dela, encobrir as vergonhas dela. Porque o homem não foi feito para andar em pecado. O homem não foi feito para andar em pecado. Não era vontade de Deus, não era o plano de Deus o homem está em pecado. Por isso as pessoas lá fora têm vários deuses. Porque elas precisam tentar ter a sua reconciliação com um Deus. Só que elas estão buscando deuses errados. Você vê que pessoas buscam alegrias em festas, em drogas, porque elas estão tentando cobrir as suas vergonhas, ou cobrir a vergonha do seu pecado de alguma forma. Então ele desobedece. Ele morre espiritualmente. Romanos 6, 26 diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem foi morto naquele momento. Então quando o homem morreu, você percebe que ele morreu, mas ele continuou vivo. O corpo dele estava vivo, o espírito dele não. E no jardim também existia uma árvore da vida. As pessoas ficam pensando: por que Deus tirou Adão de dentro do jardim? Por que Deus tirou Adão de dentro do jardim? Não era para Deus ter feito isso, era para a gente estar lá no jardim até hoje. Deus é muito amor, Deus é o próprio amor, Ele zelou por nós. Porque se Adão tivesse comido da árvore da vida, do jeito que ele estava em pecado, teria sido semelhante a Lúcifer. Nós nunca teríamos perdão. Então foi um zelo de Deus. Deus disse: não, o homem é feito para estar comigo. Eu vou arrumar uma forma de trazer o homem de volta para mim. Como? Deus disse: eu vou trazer ele de volta para mim. Imagine se Adão tivesse comido do fruto da árvore da vida depois de ter pecado. Estaria uma morte eterna como Lúcifer. Estaríamos terrivelmente condenados. Mas Deus prova o seu amor conosco. Pelo seu muito amor com o qual Ele nos amou. Ele nos tirou lá de dentro do jardim. Se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver que Ele mandou ficar um anjo com espada de fogo rodeando o jardim, para que ninguém tocasse na árvore. Desculpa.
para que ninguém tocasse na árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha comido e tinha morrido espiritualmente. A morte de Adão não foi uma morte física, foi uma morte espiritual. O que é a morte espiritual? É quando você perde o contato com Deus. Adão, depois que pecou, ele não mais podia ouvir Deus, ele não mais podia entender Deus, como era o plano original de Deus, que era que nós ouvíssemos Ele. Esse foi o plano de Deus em todo o tempo, que nós pudéssemos ter a comunhão com Ele. Mas como ter comunhão com Deus no pecado? Sim, Abacuque. Vamos abrir Abacuque. Aleluia. Sim, Abacuque 1,13 diz. Aleluia. Glória. Abacuque 1,13 diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar o pecado. Como Deus poderia ter comunhão com o homem se ele era tão puro, se Deus é tão puro de olhos que ele sequer pode olhar para o pecado? Ele é santo. Ele é santo, ele é tremendo. No capítulo 6 de Gênesis, Deus diz: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Ou seja, Deus tirou o Espírito Santo da terra, porque ele é santo e puro de olhos, que sequer pode olhar para o pecado. Que Deus santo. Ele é tão santo, ele é tão santo, ele é tão santo, que na antiga aliança ele mandou fazer um tabernáculo, porque ele queria habitar no meio do povo. Você vai ver isso em Êxodo 25. Vamos abrir nossa Bíblia. É bom que nós estamos falando, vamos conferir na palavra. Oh, aleluia, que Deus puro de olhos. Deus santo, te louvamos, Pai. No capítulo 25 de Êxodo, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. No capítulo 25, no versículo 8, ele diz: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, o homem não mais poderia ter Deus dentro dele, porque ele estava em pecado. Ele não mais poderia ter o contato com Deus, porque ele estava em pecado. Então Deus olhou para eles, porque o desejo de Deus é ter comunhão com o homem. Foi para isso que eu e você fomos feitos, para ter comunhão com Deus. Não comunhão com o pecado ou com o mundo, mas com Deus. Ele diz: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus olha para Moisés e diz: Moisés, você vai fazer um santuário, porque eu quero habitar perto do meu povo. Eu quero estar perto do meu povo. No santuário vai existir 3 fases: o santo lugar, o santíssimo lugar e o átrio, que era o começo. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Para o homem chegar à presença de Deus, depois que ele perdeu tudo, ele tem que ultrapassar essas 3 fases de um templo. Não era qualquer homem, não era eu ou você. Se nós não fôssemos um rei, um sacerdote, um profeta, nós jamais teríamos o que nós podemos ter hoje, ou o que nós temos. Somente os reis, os sacerdotes e os profetas poderiam entrar no santo lugar, ou no santíssimo lugar. As 3 fases. Na primeira fase, o sacerdote ele tinha que se despir. Ele tinha que se limpar na primeira fase, para poder entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que eles passavam horas, dias, tentando purificar-se as suas impurezas. Animais eram sacrificados, para que o pecado deles fosse encoberto por um período de 1 ano. Todos os anos, teriam que sacrificar um animal, para que pudesse ter os pecados perdoados. Todo ano, teria que uma pessoa, você, eu, todos aqui teriam que sacrificar um animal
sem mancha, o melhor animal que você tivesse, teria que ser sacrificado para que o seu pecado fosse encoberto por um período de 1 ano. E ainda tem mais, se você desobedecesse qualquer uma das 612 leis que existiam, se você desobedecesse em você tinha que sacrificar um animal. Existia vários sacrifícios, você vai ler sobre os sacrifícios em Levíticos, se você deseja entender um pouco sobre sacrifício. Existia sacrifício para lepra, existia sacrifício por todo tipo de pecado, existia um sacrifício. Mas existia um sacrifício anualmente que todos tinham que fazer para que os pecados dele fossem encobertos por um período de 1 ano. Então no átrio o sacerdote ele tinha que se despir, vestir aquela roupa, onde aqui nos seus ombros estavam 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel. Existia uma mitra não, tipo um colete no sacerdote, onde tinha o urim e o turim, 2 pedras raríssimas. Existia uma mitra na cabeça dele, onde estava escrito santidade ao Senhor. Então naquele átrio, naquele lugar, o sacerdote ele começava a se despir, a se limpar, lavava suas mãos e colocava no santo lugar, é onde ele oferecia o sacrifício para que os pecados fossem perdoados. Uma vez ao ano, ele não podia entrar no Santo dos Santos. Só podia entrar uma vez ao ano, querido. Ou seja, só poderia entrar na presença de Deus uma vez no ano, se eu fosse um sacerdote, que era como o Papa hoje, vamos supor, que é o chefe máximo. Só que não era Papa, não. Então no Santo dos Santos ele sacrificava um animal para poder entrar nos Santos dos Santos. No Santo dos Santos existia um véu. Nós cantamos aqui que o véu foi rasgado. Vamos entender sobre esse véu. Existia um véu. E no meio, dentro do Santo dos Santos existia a Arca da Aliança, que é onde Deus habitava. Santo. Aquele lugar, aquela arca era poderosa. Deus colocou os mandamentos dentro dela. Era como se fosse a própria essência de Deus lá dentro. Existia um véu, uma cortina. Nós cantamos aqui, o véu que separava, já não separa mais. O véu que separava o homem do santíssimo lugar, do santo lugar para o santíssimo lugar. Existia o véu. Ele botava aquela roupa linda. Você procurar uns slides sobre os sacerdotes, vocês vão ver. Nos vestidos do sacerdote, eram aqui, existia 2 sinos, de um lado e do outro. O sacerdote, quando ia entrar nos Santos dos Santos, depois de muito sacrifício, ele tinha que entrar assim. Ele tinha que entrar assim, se balançando. Os sinos estavam nele. Ele entrava se balançando, para que os sinos fossem, as pessoas que estivessem fora conseguissem ouvir aquele sino. Ele entrava, queridos, amarrado por uma corda. Amarrado por uma corda. Era como se fosse aquele negócio. Era ele entrando, dançando, e eles com a corda lá, colocando ele para dentro. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é tão santo, que se ele entrasse lá com um pecado, ele morria lá dentro, e tinham que puxar ele pela corda. Porque a presença de Deus é tão poderosa, queridos. Aleluia. Vamos abrir em Êxodo para você entender um pouco, para que nós possamos entender um pouco dessa presença, deste fogo. Êxodo 40, no versículo 34. Oh, aleluia, Pai. Obrigado pelo véu rasgado. Êxodo 40, isso. No versículo 34 diz: então a nuvem, que era a glória de Deus, cobriu a tenda da congregação. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. No versículo 35 diz:
De maneira, pois, que Moisés não podia entrar na tenda, porquanto a nuvem ficava fora dela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A nuvem era tão densa, tão sensível, tão palpável, que Moisés ele não conseguia entrar naquele lugar. Algumas vezes era tão poderosa, que Moisés não conseguia entrar naquele lugar. Era o Espírito Santo, a unção de Deus estava tão forte naquele lugar, que Moisés não podia entrar naquele lugar, porque a nuvem não deixava. Era como se existisse uma barreira. Que unção tremenda, que Deus poderoso. Aleluia. Se você ler em 2 Crônicas 5:13, aleluia. Quero que nós acompanhemos na Bíblia, porque é muito importante a leitura da palavra. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Segunda Crônicas 5:14 diz: e não podia ter seus sacerdotes em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Ou seja, quando a glória vinha, era tão densa, tão palpável, tão sensível, que os sacerdotes, eles não podiam ficar em pé para ministrar. Você pode olhar para mim e dizer: não, isso não está na Bíblia. Nós estamos lendo, querido. Eles não podiam ficar em pé para ministrar por causa dessa glória. Deus poderoso. A glória de Deus era tão poderosa sobre a arca da aliança. Aquela arca continha a presença de Deus de tal forma que existia duas varas que, quando eles iam tirar o tabernáculo, eles iam desmontar, somente os levitas, os que adoravam a Deus, poderiam chegar e fazer esse processo de levar a arca para outra cidade. Se você for ler o livro de Samuel, você vai entender que quando Davi foi tirar a arca de Obed-edom, da casa de Obed-edom, e levar para Jerusalém, cada passo que eles davam, um cordeiro tinha que ser sacrificado. Cada passo que eles dessem tinha que ter um sacrifício para poder levar. E no meio da carruagem, no meio que eles iam andando, levando a arca começou a pender, e a arca ia caindo. E na hora que a arca ia caindo, um jovem chamado Uzá foi pegar na arca. Na hora que Uzá pegou na arca, ele foi fulminado por causa da presença de Deus. Porque quem só era para levar a arca eram os levitas. Você pode dizer, mas ele queria ajudar. Mas era a lei de Deus. Deus disse que só os levitas poderiam levar a arca. As coisas de Deus é linha reta. Ali era onde habitava a glória de Deus. Nós já estamos conseguindo pensar onde é que essa glória está hoje. Aleluia. Onde é que essa glória está hoje? Aleluia. Aleluia. Onde é que essa glória está hoje? Onde é que essa glória está hoje? Vocês vão entender algo tremendo. Então, o que eu estou tentando transmitir é que a glória de Deus é tão poderosa que não existe nada que possa impedir. O Espírito Santo, ele não morava dentro do homem na velha aliança. O Espírito Santo vinha e depois voltava. Vinha e depois voltava sobre os reis, sobre os sacerdotes e sobre os profetas. Fora isso, você nem, como diria lá fora, neca de capipiriba. Só sobre os reis, sobre os sacerdotes e sobre os profetas. Imagine uma coisa. Vamos botar nossa imaginação para funcionar. Eles não tinham o Espírito Santo morando dentro deles. O Espírito Santo só vinha e depois ia embora. Elias fez o fogo descer do céu 4 vezes. Estavam desafiando o Deus de Elias. O Deus Baal estava desafiando Elias. E os profetas de Baal olharam para Elias e disseram:
Elias, o meu Deus é o Deus verdadeiro, Baal é Deus. E ele disse, não, meu Deus é Deus. Ele disse, então vamos fazer uma coisa, o Deus que responder com fogo do céu, este é o verdadeiro Deus. Ele disse, pois está certo. Fizeram esse desafio eles dois, o Deus de Baal e o Deus de Elias, que é o nosso Deus. Fizeram um sacrifício, e os profetas de Baal ficaram a manhã todinha. Responde Baal com fogo, responde Baal com fogo, responde Baal com fogo. A Bíblia diz que eles começaram a se cortar, pedindo ao Deus dele para que mandasse fogo do céu. E eles se cortando, manda Baal, manda fogo. E Elias, peçam ao seu Deus. Elias, a Bíblia fala, literalmente, Elias zombava deles, dizendo, quem sabe dormiu, quem sabe o teu Deus está dormindo, clama ao teu Deus. Elias dizendo a eles, e eles já sacrificando, passaram a manhã, a tarde, sacrificando. E eles viram que não tinha jeito, aí disseram, Elias, é a tua vez. Elias fez o sacrifício. Elias ainda fez o seguinte, cava de lado do sacrifício e coloca água. Pode cavar de lado e colocar água. Pode molhar o sacrifício aí com água. Pode molhar. Os deles estavam secos e não pegou fogo de Elias. Elias disse, não pode molhar, bote água aí para ver se desce fogo do céu. Bote água. Mandou botar água ao redor assim, para ver que não tinha perigo nenhum de não ter fogo em nenhum canto. Elias olha para ele e disse, se o meu Deus é Deus de verdade, que desça fogo do céu e consuma esse sacrifício. Na mesma hora o fogo desceu. Pá! Que Deus tremendo, queridos. Esse é o nosso Deus. Um jovem começou a andar com Elias, chamado Eliseu. E Eliseu ficava olhando tudo que Elias fazia. Jovem animado. Eliseu olhou para Elias e fez. Não, Elias olhou para Eliseu, melhor dizendo, e disse, o que tu queres? Ele disse, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre tua vida. Quero dupla honra do que está sobre você. Elias olhou para ele e disse, está certo. Se você me ver sendo arrebatado, sendo levado, você vai ter a dupla porção. Eliseu não saiu mais de perto de Elias. Para onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Porque a promessa era o seguinte, se ele visse, ele iria ter a porção dobrada. Imagine aquele homem para dormir, com o salário de sacrifício perto dele. Elias faz o seguinte, à noite, literalmente, ele vê uma carruagem descendo do céu. Elias entra dentro dela. Imagina como é que Eliseu estava naquele momento, vendo uma carruagem de fogo vindo do céu buscar ele. Elias entra dentro da carruagem e vai. Só que Eliseu lembrou, né? Oxe, eu pedi a dupla porção e eu estou vendo você sendo levado. Aí ele olha e diz, Elias, a porção dobrada do que está sobre você. Aí caiu um manto sobre Elias, sobre Eliseu embaixo. Quando Elias ia, caiu um manto sobre ele. Um manto. Elias foi para o céu arrebatado. Enoque e Elias foram os únicos homens que entraram no céu desse jeito. Mas vão voltar, porque todos têm que morrer. E aí, ele estava com o manto de Elias, estava no meio do Rio Jordão. O rio, uma entrada para passar pelo Jordão, mais ou menos uns 2-3 quilômetros de onde ele estava. Ele simplesmente foi testar. Ele olhou e disse, onde está o Deus de Elias? Aí bateu o manto na água. Pá. Na hora que ele bateu o manto na água, o Rio Jordão se abriu. Aleluia. Aí você faz, isso está na Bíblia? Querido, está na Bíblia. O mais interessante é que está. Tudo que eu estou falando aqui, se você quiser depois me perguntar, eu vou dar versículo, capítulo, tudo. Onde está o Deus de Elias? E bateu, pá! E quando ele bateu, o Rio Jordão se abriu. Então ele passou pelo meio do rio. Ele disse, para que eu vou para ali, só tem...
A unção está comigo. Você pode dizer comigo, diga, a unção está comigo. Diga, a unção está comigo. Aleluia. E Deus começa a ver isso. Era só uns pinguinhos aqui, Moisés abrindo o mar vermelho ali, um machado flutuando ali, um morto ressuscitando ali. Você fala, teve morto ressuscitando na antiga aliança? Teve. Sobre os ossos de Elias. Estava indo um enterro, é tanta coisa, aleluia. Estava tendo um enterro, e o corpo de Elias estava ali, dele não, de Eliseu. Estava ali só os ossos. E o enterro ia passando. Aí lá vem um exército para pegar o povo que estava no velório, né? No enterro. O povo começa a ficar alvoroçado. Isso aí, o caixão do defunto cai. Vai mesmo dentro dos ossos de Elias. O morto levanta. O homem era ungido. Até no seu corpo, nos seus ossos tinha unção. Agora imagine o aperreio do povo nesse momento. Era o povo correndo com medo dos guerreiros e correndo com medo do defunto. E Deus começa a ver essas pequenas coisas acontecendo. Ai Deus, imagina se fosse com todos. Imagina se todos tivessem essa graça. Eu me pego pensando que Deus falando isso, né? Imagina essa graça. Imagine sobre todos. Imagina sobre cada pessoa que está aqui em Jerusalém. Imagina todos sendo possessos por essa unção. Imagina aí o que eles podem fazer. Imagina. Deus disse: vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Todos vão receber. Todos vão receber. Agora tinha que ter o pecado perdoado. Porque como é que eles iam ter acesso a Deus com o pecado de Adão? Como é que a gente ia ter contato a Deus com o pecado? Se Deus viesse, a gente morria fulminado pela glória, que era tão densa como nós vimos. Vamos ver em Joel. Aleluia. Aleluia. Meu rei, aleluia. Te dou glórias, meu rei. Estás vivo. Joel, no capítulo 2, no versículo 28. Lembre-se que só poderia receber o Espírito, ou ele vir e depois ir embora os reis, os sacerdotes e os profetas. Joel no capítulo 2, no versículo 28. O que eu estava dizendo? E há de ser, aleluia, depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Imagina Joel, um garoto de 17 anos, fazendo essa profecia. E há de ser que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Imagina ele. Mas somente os reis, os sacerdotes e os profetas podem receber. Como é que eu estou dizendo isso? Aí no versículo 27 o Senhor completa: até sobre os servos e sobre as servas Deus naquele dia derramaria do seu espírito. Todos iriam receber. Aleluia, todos. Todos iriam receber. Você está animado com isso? Todos. Todos iriam receber. Está assim na sua Bíblia também, queridos? No capítulo 2, no versículo 29 de Joel. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei do meu espírito. Tremendo, queridos. O povo que pecou, Adão que pecou. Um povo que estava em trevas. Um povo que estava condenado. Se você não tivesse nascido judeu,
da linhagem de Israel, você não veria Deus, você não teria contato com Deus, você iria morrer e ir para o inferno. Em Romanos você vai ler que aquele que sem lei pecou, também sem lei vai perecer. É difícil? É. Todas as pessoas que morreram sem Cristo, ou todas as pessoas da antiga aliança que não eram da linhagem de Israel, foram para o inferno. Deus disse que quem quisesse vir, podia vir para a linhagem. O plano original de Deus era ter comunhão, mas o homem nunca queria ter comunhão. O homem queria viver de qualquer forma por causa do pecado. É tanto que em Isaías ele fala: quem enviarei? Quem há de ir após mim? Quem? Quem há de resgatar essas pessoas? Quem há de trazer de volta para mim? A quem enviarei? Isaías diz, profetizando a vinda de Jesus. A quem enviarei? Quem há de vir após mim? Imagine Jesus lá dizendo: eu irei e vou trazer eles de volta. Aleluia. Eu irei e vou trazer eles de volta. Imagina o Filho de Deus. Filipenses 2, no versículo 5. Você tome nota, escreva, isso é precioso, esses versículos. Eu demorei muito tempo para achar eles na palavra. No capítulo 2 de Filipenses, Novo Testamento, no versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se. O próprio Deus está declarando aqui. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Aleluia. Próprio Deus, aquele que não tinha nenhum pecado, ele veio à terra, fez-se semelhante aos homens. Aleluia. Tomou a forma de homem, assumiu uma natureza humana, um corpo humano para poder andar sobre a terra, que nós entendemos que um espírito não pode andar sobre a terra. Ele tem que ter liberdade, tem que ter um corpo. Conhecemos a história, vem Jesus na plenitude dos tempos, nascido de uma virgem chamada Maria, da linhagem de Natã, irmão de Salomão. Quando eu vi isso hoje, queridos, eu ouvi o pastor Benihim falando, eu fiquei tremendo, disse: meu pai é mesmo. Maria nasceu da linhagem de Natã, irmão de Salomão, que também é filho de Davi. Da semente na mulher nasceria um, ao qual pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. O plano de restaurar a humanidade, o plano de trazer de volta Cristo, caminhando sobre a terra, próprio Deus. Um historiador da igreja adventista do sétimo dia, ele encontrou os manuscritos de um arqueólogo chamado Paul. E ele viveu pós-período de Jesus. As pessoas que conheciam, que viram Cristo, relataram para ele. E as pessoas que viram Cristo relataram: você poderia não acreditar nele, mas se você olhasse nos olhos dele, você veria algo diferente. Os milagres. Para que os milagres? Para mostrar às pessoas incrédulas que ele era o Filho de Deus. Nunca existia, nunca ouvia-se falar de milagres, nunca antes de Jesus. Milagres de cura. É tanto que quando Jesus cura o cego, alguns dizem:
Como pode um homem nascer cego e ser curado? Nunca se ouviu na história tal coisa. Nunca se ouviu que um homem cego de nascença abrissem os olhos novamente. Deus estava restaurando o seu reino ali. Deus estava mostrando como era a forma de vida que era para o homem viver em saúde. Aí alguns dizem: Deus vai colocar uma doença em você para você adorar a Ele. Queridos, Filipe olhou para Jesus e disse: Jesus, mostra-nos um Pai. Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você não me conhece, Filipe? Quem olha para mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem olhasse para Jesus, estava olhando Deus agir, olhando como era a vontade de Deus. Nunca se viu Jesus colocar maldição em pessoas. Pega a sua Bíblia, leia os 4 evangelhos, leia o Novo Testamento e veja se Deus coloca alguma coisa de mal em alguém. Se Ele mesmo declara que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que nunca muda. Aleluia. Sim, Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele é o mesmo hoje, Ele foi antigamente, Ele é o mesmo. Vem Jesus, aleluia, caminhando sobre a terra. O Filho de Deus começou a caminhar sobre a terra, estabelecendo o reino de Deus. João Batista começou a pregar e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Algumas pessoas olharam para Jesus e disseram: Ele está expulsando demônios pelo dedo do diabo. E Jesus olha para ele e diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado a vós. Jesus estava mostrando o seu reino, um reino de saúde perfeita. Queridos, eu posso dizer com propriedade aqui: eu não tenho uma dor de cabeça há 2 anos. Eu não tenho uma dor há 2 anos. Leia um livro chamado Cristo, aquele que cura, de F.F. Bosworth. Curar em enfermos e expulsar demônios, você vai ver que é para nós vivermos em saúde perfeita. A Bíblia diz que o povo perece porque lhe faltou conhecimento. Às vezes eu fico pensando, quando eu estou lá no meu trabalho, eu fico pensando, eu estou há 2 anos e 4 meses lá. E eu começo a pensar, todos os meninos, não me gloriando, mas me gloriando na cruz de Cristo, que me deu saúde. Eu fico pensando, todos os meninos já tiveram folga por doença. Eu sou o único aqui que não ficou. 2 anos. O conhecimento da palavra nos liberta. A Bíblia diz que o povo pereceu no passado porque lhe faltou entendimento. Então, se você conhece sobre cura, você vai andar em cura. Se você conhece prosperidade, você vai andar em prosperidade. Se você conhece sobre o Espírito Santo, você vai andar. Todos já devem conhecer, lógico. Uma vez, cheguei em casa e comecei a suar o nariz. Espirrar é uma coisa que eu gosto, né? Não é por nada, eu gosto de espirrar. E começou a querer dar uma dor de cabeça em mim. Eu fiz, depois de 1 ano e 5 meses, tu vai querer colocar dor de cabeça em mim, diabo. Eu fiz, está repreendido em nome de Jesus. Aí eu comecei a citar os versículos. Isaías 53:4 diz que pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Mateus 8:17 diz que ao cair da tarde traziam-lhes muitos endemoniados e ele pela sua palavra curava a todos, para que se cumprisse o que fora dito em Isaías. E em 1 Pedro 2:24 diz que pelas pisaduras de Cristo eu fui curado. Ponto final. Acordei pleno, sem dor e sem nada. Princípio. Viram Cristo. Todas as pessoas começaram a ver Cristo. Lucas declara que o povo que andava em trevas viu grande luz. Viu a luz do Evangelho. Viu a próprio Jeová Jireh andando sobre a terra. O próprio Senhor que sara andando sobre a terra. Aleluia, aleluia.
adiante com isso. Então conhecemos a história. Jesus não cometeu nenhum pecado, andou sobre a terra pleno, sem nenhum pecado. Nunca se achou uma falha em Jesus. Então ele poderia perdoar qualquer pecado, porque ele não conheceu o pecado. Ninguém poderia tirar a vida dele. Ele disse: eu dou a quem eu quero. Então Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Eu consigo imaginar o nosso Cristo andando no Calvário, no caminho para o Calvário. Ele que não merecia, eu merecia, você merecia, nós merecíamos, mas ele não. Começa a caminhar. Anteriormente no Getsemane, Jesus ficou com tantas dores daquilo que iria acontecer com ele, que ele começou a suar. Não sangue. Começou a suar sangue, melhor dizendo, não água, mas sangue. Começou a suar. Olharam para Jesus. Quando vieram prender Jesus, Pedro pegou logo a espada, cortou a orelha de Malco. E disse: Pedro, Jesus dizendo: Pedro, aquele que com a espada ferir será ferido. Guarda! Eu poderia rogar ao Pai e ele mandar 12 legiões de anjos aqui para me salvar. Mas Jesus estava olhando eu e você, queridos. Para a gente chegar aqui, eu estou falido. Não, queridos, ele conquistou você. Você é dele. Cristo está lá. Ele disse: eu poderia rogar ao Pai, Pedro. Ele mandaria 12 legiões de anjos. O que seria 12 legiões de anjos? Seria mais ou menos 12 mil anjos. A Bíblia fala que um anjo só destruiu o exército de Faraó completo. Um anjo só. Imagina o que 12 mil faria. Ele só poderia orar aqui, Deus mandava 12 legiões e me salvaria. Mas eu tenho um propósito, Pedro. Eu preciso salvar aquele povo. Então Jesus está indo lá para o Monte das Oliveiras, não, está indo lá para o Monte Calvário. Cada passo que ele dava era uma tapa. Antes disso ele tinha sido açoitado, levou 402 chicotadas no mínimo. Estavam lá os grampos que batiam no nosso Senhor, e cada pedaço era um pedaço do corpo dele que ia se esvaindo, que ia se soltando, cada pancada daquela. Queridos, para nós estarmos aqui hoje, para nós estarmos aqui hoje não foi qualquer coisa não foi qualquer sangue, foi o precioso sangue do Filho de Deus, o precioso sangue de Jesus. Está lá, nosso Cristo. Bateram nele, cuspiram nele, e ele vai carregando a cruz que não era dele. Chegam lá em cima, crucificam o nosso Cristo. Nós conhecemos a história. Ele está lá, colocaram 2 ladrões entre ele. E ele olha para o céu. Eu imagino ele olhando, vendo muito mais além da cruz, vendo muito mais além das dores. Eu imagino o nosso Cristo olhando e vendo você. Eu vou me sacrificar aqui pelo meu irmão José. Vou dar minha vida aqui por José. Pelos meus irmãos do Verbo da Vida lá de Solânia. Pelos meus irmãos da Assembleia de Deus. Por todos os que o Senhor chamarem, eu estou dando a minha vida. Aí nós estamos trocando isso por quê? Por quê mesmo? Está lá, foi consumado, Cristo foi morto. Os nossos pecados foram todos perdoados. Aqueles que receberem Jesus têm o pecado perdoado, não somente por um ano, não somente por um mês, mas para sempre. Para sempre você tem um pecado perdoado. Você pode até errar, você pode até pecar, mas a Bíblia diz que você tem Ele, que você pode se voltar a Ele, e o sangue que Ele derramou na cruz te limpa.
Não importa o que você tenha cometido, querido. O nosso Cristo está aqui para perdoar todos os seus pecados. Não importa quem você tenha sido. Você pode ter sido um Fernandinho Beiramar da vida. Você pode ter sido um Pedrinho Matador. Mas se você se chegar a Jesus, Ele está pronto para perdoar o seu pecado. Para que você abandone as suas práticas. Seu passado não existirá a partir dali. A gente às vezes fica pensando: pai, como é que tu consegue fazer isso? A Bíblia diz que Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Ele não tem um amor, eu tenho um amor. Eu tenho um amor, você tem amor. Ele não, Ele é o amor. Cristo crucificado, pecados perdoados, a terra está pronta. O Espírito Santo vai vir sobre todo homem, todos aqueles que o receberem. João, no capítulo 1, no versículo 27, diz: a todos os quantos receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 6, no versículo 17, diz que graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina em que fostes entregues, livres do pecado, foram feitos servos da justiça. Aleluia! Cristo está lá. O Espírito Santo ainda não tem sido derramado. Ele vai oferecer a Deus o sacrifício, vai primeiro ao inferno. A Bíblia diz que Ele desceu às partes mais baixas da terra, foi pagar o meu e o seu pecado lá. Jesus não foi passar férias ou passar qualquer coisa lá, não. Ele foi pagar o meu pecado. Aleluia. Aniquilou, tomou as chaves da morte e do inferno de Satanás, apresentou a Deus o sacrifício disso aqui, Deus, o sangue derramado, o sangue da nova e eterna aliança no teu nome. A todos os que me receberem, Pai, pode derramar o Espírito Santo sobre eles. Atos 2. Jesus olha para os discípulos e diz: permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 2. Aleluia. Estavam cerca de 120 crentes reunidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Aleluia. Que horas são, Arthur? Então está lá 120 crentes reunidos no mesmo propósito, dizendo: manda, Senhor, o Espírito Santo, não só mais sobre os reis, sobre os sacerdotes ou sobre os profetas, mas sobre todos, Pai. Derrama do teu Espírito, Pai, sobre todos, sobre todos, sobre todos, derrama do teu Espírito. Vamos abrir em Atos 2. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Deus bom. Santo, Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No capítulo 2, no versículo 2 de Atos: de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, não mais os reis, não mais somente os reis, não mais somente os profetas, não mais somente os sacerdotes, mas todos poderiam ser cheios dessa graça. Todos, isso inclui eu, isso inclui você, isso inclui seu amigo, isso inclui seu vizinho. Todos podem ser cheios através de Jesus. Todos. Aleluia. No versículo 4 de Atos: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quando eles foram cheios, eles começaram a orar em línguas. E começaram a adorar o Senhor em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Concedia que você fale. As pessoas estão até hoje pensando que o Espírito Santo vai pegar na língua dela e balançar a língua deles para eles falarem em línguas. Vão morrer pensando.
O Espírito Santo dá as línguas a você, mas quem fala sou eu, é você que fala. Começa a surgir palavras na sua mente. 1 Coríntios 14 diz que quem ora em línguas não ora a homens, porque não entende, mas em espírito ora mistérios. A mente, na verdade, fica infrutífera, mas o espírito, recriado novamente, ora a Deus. Aleluia. Não sei para quem é. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nova. Aleluia. Todos foram cheios. O Espírito Santo foi derramado naquele momento. E aqueles milagres só aconteceu na época dos apóstolos. Aqueles milagres só poderiam acontecer na época dos apóstolos. Queridos, eles saíram de dentro do tabernáculo, do cenáculo. Pedro estava tão possesso pelo Espírito Santo. Pedro pregou uma vez, 3.000 almas se converteram. O Espírito Santo foi lhe dado para que você convença as pessoas do Espírito. Convença as pessoas. Aleluia. 3.000 almas se converteram. No capítulo 5 de Atos diz que até a sombra de Pedro curava. As pessoas vinham de cidades vizinhas para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre elas e elas fossem curadas. Atos 5. Atos 8 diz que Filipe foi transladado de um canto para o outro num piscar de olhos. Este é o poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Atos 19 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de até os aventais e lenços do seu uso pessoal, levado aos enfermos, eles eram curados. Aleluia. O Espírito Santo, ele foi nos dado a todos os que o receberam. Você pode adorar o Pai. O véu que existia de estar na presença de Deus foi rasgado de alto a baixo. Não existe mais aquela peregrinação que eu estava dizendo a você no Velha Aliança, de ter que entrar no átrio, no santo lugar e no santíssimo lugar. Não existe mais isso. Você já está na presença dele. Aleluia. A prova disso é os apóstolos, é os discípulos. Só foi para aquela época? Não. Não foi para aquela época. Quando a igreja perdeu a essência, eu digo a igreja romana, quando ele perdeu a essência no século 13 ou 14, quando o imperador ele disse que viu uma cruz no céu. O imperador disse: eu vi uma cruz no céu, todos devem ser cristãos. Todos agora vão ser cristãos. E as pessoas começaram a ir para a igreja sem ter uma comunhão de verdade com Deus, sem realmente querer ir. A igreja naquele momento se casou com o Estado. Quem colocava os sacerdotes no púlpito não era mais o Espírito Santo, mas sim o governo da época. Antes disso, os cristãos no Coliseu de Roma viraram espetáculos. Nós cristãos, se existíssemos na época, nós seríamos espetáculo, ou seja, colocaríamos nós lá dentro do Coliseu Romano para que nosso corpo fossem comidos pelos leões. Você estaria pronto para adorar a Deus quando um leão estivesse comendo você? Arrancando sua... Não. O Espírito Santo era tão real para aquelas pessoas que eles começavam... Aleluia, grande é o Senhor. Nero, quando ia ver os cristãos, viam eles sorrindo. Você já imaginou como era isso? Tal intimidade com Deus, precioso dessa forma. Era uma intimidade que eles tinham com o Senhor. Tremenda. Que eles estavam dispostos a entregar a vida deles para
para que fossem mortos por causa dessa palavra que você está ouvindo. Aleluia. Então a igreja perdeu a essência nesse século que eu falei. A igreja casou com o Estado, as pessoas pararam de dizimar na igreja. O Espírito Santo foi arrancado da igreja romana, igreja romana, aleluia. O Espírito foi arrancado da igreja. As pessoas não mais dizimavam, as pessoas não mais tinham intimidade com Deus, eram obrigadas a estar ali. A igreja começou a falir, aí começaram a inventar bandeirinha, eu não quero dizer o nome, inventaram a arrumar aqueles negócios com aquelas bolinhas, começaram a inventar umas indulgências para vender, porque as pessoas não dizimavam mais. Foi expulso realmente o Espírito Santo da igreja. E poucas pessoas estavam com fogo do Espírito Santo. Um homem chamado John Hus. John Hus era chamado o garoto do ganso. Ele andava com um ganso na rua. Ele era um homem de Deus. John Hus, ele começou a pregar e dizer: arrepende-se dos seus pecados. Não é através de indulgências que nós seremos perdoados, mas é através do precioso sangue de Cristo. E ele começa a pregar, e começa a pregar sobre pecado, e começa a dizer: vocês devem se arrepender, vocês devem se arrepender. Se levanta o demônio de Roma contra ele e diz: John Hus, se você não parar de pregar dessa forma, de ensinar isso ao povo, você vai ser condenado pela Inquisição. John Hus disse: podem me queimar, podem queimar o meu corpo, mas o meu espírito estará junto do Pai. Aleluia. Você tem que entender, nós devemos entender. John Hus foi levado à Inquisição. Fizeram uma fogueira, amarraram Hus, colocaram fogo. Enquanto John Hus estava sendo queimado, John Hus cantava louvores ao Senhor. As pessoas diziam que os sacerdotes da época ficavam ouvindo os choros, os gritos das pessoas. Mas em vez de ouvir gritos, só ouviram John Hus adorando a Deus. Enquanto estavam colocando as roupas de demônio em John Hus dizia: me colocam essas vestes de vergonha, mas os santos anjos de Deus já estão preparando as minhas vestes celestiais. Aleluia. Colocaram uma coroa, um capuz nele. E John Hus me disse: me colocam esse capuz de vergonha, mas o Santo Cristo já está nos céus com a minha coroa para colocar na minha cabeça. E John Hus estava sendo queimado e louvava a Deus, queridos. O corpo dele estava sendo queimado e ele estava adorando a Deus. Ele estava adorando ao Pai. Ouviram ele dizer algo: hoje matam John Hus, uma profecia. Hoje matam John Hus, o ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne ao qual ninguém poderá calá-lo. 100 anos depois, no dia da morte de John Hus, na Alemanha, nasceu um homem chamado Martinho Lutero. E começa a pregar as verdades. Martinho Lutero começa a pregar com força e diz: arrependam-se dos seus pecados, porque o justo vive pela fé, não vive por indulgências ou por qualquer outra coisa. O justo vive da sua fé. John Hus era um homem, Martinho Lutero era um homem de coragem. Excomungaram Martinho Lutero, pegaram uma bula papal e entregaram na mão dele. Martinho Lutero disse: para que me adianta isso se o meu nome está escrito no livro da vida nos céus? Para que me adianta isso? Podem me excomungar de onde for, mas o meu nome está escrito nos céus. Ele prega suas 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha. E começa o fogo, a incendiar toda a Europa. O fogo do Espírito começa a ser aceso novamente. Começa a se levantar homens e pessoas como os Albingentes, os Quakers. Deus começa a levantar homens como John Wesley, que pregou toda a Inglaterra a cavalo. Se fosse medir em linha reta quantos quilômetros John Wesley percorreu de cavalo, dava para dar uma volta e meia ao redor da terra. Deus começa a levantar homens como Charles Finney, que onde Charles Finney passava, as pessoas eram curadas. Homens e mulheres como eu e como você, que decidiram crer que o Espírito Santo estava sobre eles.
É distante? Não. É distante? Isso não é. Está lá, Charles Finney pregou sobre toda a Europa. John Wesley ensinou que era pecado beber numa cidade. 100 anos depois, queridos, um visitante foi lá e disse, vocês vendem uísque? Ele disse, não, nós não bebemos aqui nessa cidade. Ele, por quê? Há 100 anos passou um homem aqui chamado John Wesley, e ele disse que não era lícito beber. E 100 anos depois as pessoas ainda não bebiam, porque as palavras de John Wesley foram implantadas dentro do coração delas. É como deve acontecer comigo e com você. As santas palavras de Deus devem estar implantadas dentro de nossos corações, porque se a palavra estiver implantada dentro de você, não existe pecado que possa lhe derrubar, não existe problemas que possam lhe derrubar. Quando essa palavra está em você, quando Cristo está em você, pode ser o que for. Por que não falar de William Seymour? William Seymour, nos Estados Unidos, há 100 anos atrás, William Seymour começa a buscar ao Senhor de toda a força, com todo o entendimento. Eu garanto a você que ele não estava. Aí sentava. Ele diz a história que ele passou horas louvando ao Senhor e buscando. E aquele fogo encheu a vida de como é o nome do garoto? Ele lá na rua Azusa. William Seymour lá na rua Azusa. Ele cheio de Deus. As pessoas não mais criam. William Seymour colocou com a própria mão dele, aqui nesse lugar, Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. 100 anos, queridos. 100 anos. 100 anos atrás isso. Faltaria-me tempo aqui para falar sobre Kenneth Hagin. Faltaria-me tempo aqui para falar sobre Catman Kuhn. Faltaria-me tempo aqui para falar sobre T.L. Osborne. Faltaria-me tempo aqui para falar de Smith Wigglesworth, que no seu ministério 16 mortos foram ressuscitados. Querido, a glória não voltou, ela permaneceu. Ela permaneceu. A glória permaneceu conosco, ela não foi embora. Se nós tão somente decidirmos andar em luz pela palavra de Deus, se nós tão somente quisermos andar na luz dessa palavra de Deus, todos esses milagres que aconteceu, vai acontecer com você. Porque o Senhor disse que Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Se tão somente dermos ouvidos ao que esta santa palavra está dizendo. O que nós temos feito? Vamos analisar. Pense um pouco. É bom pensar. Aleluia. Ele foi à cruz em nosso favor. Tudo que nós ouvimos aqui foi em nosso favor. É o tempo de você atentar, de nós atentarmos com mais diligências às verdades que você tem ouvido neste lugar. De você se apegar com mais firmeza às verdades que você tem ouvido. Que nós precisamos estar firmados nessa palavra. Não somente eu, mas todos. Eu preciso muito mais de conhecer. Você precisa, nós precisamos conhecer a Ele, que está vivo e que reina. Hoje eu poderia falar sobre um homem chamado T.B. Joshua, na Nigéria. Está vivo ele. Tem seus 46 anos. Milagres instantâneos acontecem. Cânceres caem na hora quando ele ora. Mortos são ressuscitados. O reverendo Dr. Apti Groven foi lá na Nigéria conferir. Ele disse: eu trabalhei com Alan, com Kenneth Cooper. Eu trabalhei com Abdi Groven e eu nunca vi milagres como esse. A cura acontece na hora, querido. Você pode colocar lá, se você tem seu computador, coloque lá, milagres na Nigéria. Tenha estômago para você ver o que é uma cura de verdade. O que é um câncer caindo na mesma hora. Pessoas de diversas partes do planeta vai lá.
para receber a oração. Mas o mesmo Deus que está lá, está aqui também, queridos. Se nós tão somente ouvirmos e atentarmos para o que essas palavras estão dizendo. O Espírito Santo está conosco. Você pode dar um amém? Diga, pega a sua palavra agora. Pega a sua Bíblia. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Diga, eu posso o que ela diz que eu posso. Diga, eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Você tem o que ela diz. Eu apenas despertei a sede, mas quem deve entrar lá dentro é você. Quem deve saciar a sua sede na presença de Deus é você. Eu apenas tentei despertar a sede de você. Mas você pode sair daqui e não somente ouvir mais essas palavras. Você pode fazer ouvido de mercador. Nada vai acontecer com você. Mas se você ouvir e atentar para a sede que eu despertei em mim, aleluia, essa sede queima, queridos. O conhecimento da palavra vai nos libertar. Já nos libertou. A minha pergunta essa noite é, vou deixar claro. Então entendemos que o homem pecou e foi restaurado com Cristo. Que o Espírito Santo era somente derramado sobre os reis, sacerdotes e os profetas. Hoje ele foi nos dado a todos os homens, a todos os que o receberam. Deus novamente trouxe o homem para si, através da cruz de Cristo. Vou fazer um convite tremendo a vocês essa noite. Quem de vocês, se existe no nosso meio, que nunca recebeu Jesus, eu só vou falar uma vez. Meu Cristo não é mercadoria para eu estar oferecendo assim. Você que pega se você quiser. Eu só vou dizer uma vez. Aí você pode dizer, não, eu tenho vergonha. Ele não teve vergonha de morrer na cruz por você. A pergunta é, quem dentre nós nunca confessou Jesus como Senhor e quer confessar essa noite? Você tem uma oportunidade de levantar as suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém nunca recebeu Cristo e quer recebê-lo? Levante suas mãos, faça um sinal com as mãos. Todos salvos? A Bíblia diz que todos os que o confessarem perante os homens serão filhos de Deus. Todos que o confessarem. Aleluia! Cristo, Ele é ungido de Deus. Aleluia! Todos devem, até as crianças devem confessar Jesus. Você pode dar um aleluia? Aleluia! Todos devem confessar Jesus como Senhor, até as crianças. O Espírito Santo está me inclinando, eu não gosto de fazer isso, mas o Espírito Santo está me inclinando e dizendo que existem pessoas aqui que querem receber, mas estão com vergonha. Ele está comigo, eu sei. O mesmo Espírito que eu preguei essa noite está comigo. Está com você, que recebeu Cristo. Se você não recebeu nada para você. Existe alguém que não confessou fora o rapaz? Mais ninguém? Aleluia. Alguém doente no nosso meio? E quer oração de cura? Ele é o Deus que cura. Existe alguém com alguma doença, alguma dor, qualquer coisa, uma unha encravada? Não. Alguém que nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo e deseja receber? Todos batizados? Como eu sei que existem pessoas que querem receber Jesus, a gente vai estar aqui no final do culto. Se você quiser me procurar ou procurar irmão Zimério ou qualquer outra pessoa, nossa igreja, você será muito bem honrado com isso. Queridos, eu vou dar honraria a Ele que Ele merece. Você pode ficar em pé, vamos todos honrar a vida dEle, orando por Ele. Eu vou descer que eu quero orar por Ele, aleluia.
A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, as portas do céu são abertas. Quero dar a honraria que ele merece. Você pode estender as suas mãos para cá, vamos orar por ele. Você pode dar um aleluia? Aleluia. Ô, Santo. Não importa como o seu avivamento vai começar, mas tem que começar. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vão todos em paz. Terça e quinta-feira cultos. Amanhã rema, e se você não fez a inscrição do rema, é a sua oportunidade.